Bom dia, doutora Júlia, Bom tudo dia. bem? Eu sou a Iune, acadêmica do nono período de Direito aqui da Finca, e hoje a gente vai tratar sobre um assunto que é a sua área, né? Isso, Então, assim, sobre o exatamente. direito da moda. E eu gostaria de saber ali um pouquinho de você, como é que você chegou nesse assunto, né? É um assunto assim que não é muito É falado, não é verdade. muito difundido na internet, né? Eu pelo menos assim vejo poucas coisas, já tinha ouvido falar sobre o tema, mas nunca tinha me aprofundado. Então pode fazer um breve resumo assim da sua trajetória para a gente se apresentar. Claro, meu nome é Júlia Riccioti, sou advogada e fundadora e presidente da Comissão de Direito da Moda aqui da UAB Rondônia. Eu vou começar um pouquinho lá para trás, quando eu comecei, acho que desde criança, assim, eu sempre tive um lado mais criativo, sempre gostei de desenhar, de moda, mas eu também sempre gostei de direito, sempre gostei de ler e escrever muito. Então, eu acabei optando pelo direito. E aí, no decorrer da faculdade, uma colega minha me falou direito da moda, ela fiquei assim, falei, nossa, o que que é isso? Que eu também nunca tinha escutado falar sobre. Aí eu comecei a pesquisar, fui atrás, fiz alguns cursos e me apaixonei. E aí eu aqui estou, né, tentando não, né, trazendo o direito da moda para Porto Velho, para Rondônia, que ainda é um tema que poucas pessoas têm conhecimento. Tanto é que quando foi feita a proposta para o Conselho Seccional para a criação da Comissão de Direito da Moda, eu escutei muita piada, muita chacota, até às vezes assim de cunho machista mesmo, criticando sem saber o que é o direito da moda, sabe? Mas estamos indo. Como é que começou essa questão do direito na moda? Não somente aqui em Rondônia, porque é algo muito novo, né? Mas eu digo ali em âmbito nacional, assim, teve algum tipo de histórico que gerou essa, podemos dizer, uma categoria no ramo do É direito? uma área mercadológica, né? Na verdade, o direito da moda ele sempre existiu, mas o termo foi cunhado de fato lá em 2006 pela professora Susan Scafidi, que ela deu aula na Fordham. Tanto é que essa universidade em Nova York, a Fordham, ela tem um programa de pós-graduação relacionado a direito da moda. E ela ali começou a trabalhar. O trabalho dela inicial era relacionado à questão de apropriação cultural pelas empresas na indústria da moda, relacionado justamente isso a povos que são sempre mais marginalizados e tidos como mais como algo fashion, algo passageiro. Então, a professora Suzy Scafidi, ela começou esse trabalho dela justamente na área de apropriação cultural na indústria da moda, porque é muito comum você ver estampas de povos originários, você vê estampas e padronagens de povos da tribos africanos na própria indústria da moda. Em várias desfiles de passarela você vê diversos. E ela começou a se debruçar sobre esse tema, mas quando ela se passa a olhar para a indústria da moda, muitos dos colegas dela, obviamente naquela época, em 2006, você está numa área totalmente tradicionalista, que é o direito, e olhar para o mundo da moda, ela escutou de vários colegas que aquilo ali não iria para frente, porque é muito fútil, moda é coisa para mulheres, sempre tem esse tom mais pejorativo para nós mulheres. E ela mesmo assim insistiu em continuar nesse ramo de pesquisa, até que ela fundou em 2010 o Instituto de Direito da Moda, que é o Instituto de Fashion Law em Nova York, e dali nunca mais parou. Então teve questões de relacionado a direito trabalhista de modelos, direito trabalhista para modelos infantis e sim, diversas frentes de estudos. E de lá ela veio para o Brasil também com essa questão que aqui no Brasil a gente tem um mercado muito bom, nós temos uma indústria assim gigantesca, a Amazônia, é, os, as frutas, os produtos que são oriundos daqui, eles têm um cunho também muitas das vezes direcionado para o fashion. O couro de pirarucu é uma das peças assim de luxo hoje em dia. Você vai entrar na loja da Osprey, uma bolsa de pirarucu não sai por menos de R$ 6.000. E é tudo daqui de Rondônia. Então, assim, você percebe que Rondônia também está se conectada, mas ainda não é algo tão visível, não é algo tão óbvio. Sim. E assim, essa questão de regional, como é que a gente poderia não necessariamente regularizar, mas como é que funciona assim um pouco esse processo de regularização e ainda mais com essas vertentes da fast fashion, que é É, algo que está muito em alta, assim, com Shein exato. e marcas, assim, até as marcas daqui, que eu digo ali, as
como é que eu posso falar? Marisa, Renner. Então, assim, tem algumas estampas que são características de algumas marcas, mas que são reproduzidas por essas redes nacionais. Como é que ficaria assim? Qual que seria o critério para caracterizar se é uma cópia, se não é? Como é que configuraria ali se está utilizando um direito autoral de algum outro estilista, né? Uhum. Ou se é uma autoridade assim minha, no caso. Então, quando a gente está falando dessa parte de patentes de proteção, a gente tem que entender que numa coleção de moda, uma coleção de estação, ela vai ter várias peças. E aí vai ser do seu interesse, também de uma estratégia ali jurídica, de entender qual daquelas peças ali vai ser a ponto-chave para você proteger. Porque não adianta nada você proteger todas as peças, mas às vezes não vai ser útil para você. E tem um outro ponto. A proteção, o processo é demorado, é um processo que vai de uns 36, 12 meses. Só para você ter uma patente, você ter um registro de desenho industrial. Então, você percebe que é um processo muito longo. E aí, o que acontece? Então, também, muitas dessas marcas, não é do interesse delas patentear toda a coleção, mas eles querem a patente, eles querem registrar e proteger uma peça em específico. Aí, eles têm toda essa questão. E aí, partindo disso, quando eles localizam uma empresa que está copiando, eles já mandam a notificação extrajudicial. Agora, quanto à questão das ultra fast fashion, que nem é mais fashion, né? É ultra, por conta da Shein, que eles fazem o seguinte, as análises são feitas hoje em dia por inteligência artificial. Então, o que antes você demorava um período de 6, 12 meses para saber fazer uma análise, uma previsão do que as pessoas gostariam de usar, previsão de moda, estudo de mercado, hoje em dia a inteligência artificial faz em questões de minutos. Então, tudo aquilo que antes a WGSM previa daqui para 20 anos, hoje a inteligência artificial aplicada da Shein já consegue justamente mapear para onde que eles vão, para onde essas empresas estão indo. Então, em questão de você lançou a coleção hoje, amanhã já tem uma na Shein prontinha para você comprar. E isso acaba sendo, assim, prejudicial tanto para o meio ambiente, porque você tem um descarte muito grande, são peças com pouca qualidade, pouca durabilidade, e principalmente aqui o ponto mais crítico é a questão da mão de obra, que muitas das vezes a mão de obra ela é escrava ou é um subemprego assim totalmente desumano. Doutora, e a questão assim de registro de marca? Como é que funciona? Você me falou que demora muito tempo. Então a gente sabe que para você lançar uma coleção já demanda um tempo e posterior à elaboração da coleção ainda tem o tempo de registro. Então como é que ficaria assim? Qual que seria assim o maior desafio nessa questão do registro das marcas? O maior desafio seria entender o porquê você vai estar patenteando aquilo ali, porque você vai estar protegendo aquela peça. Pode ser no sentido de que tem um período que você consegue proteger aquilo ali. Às vezes, o registro de patente não é interessante, mas o registro do design industrial, do desenho industrial, ou propriamente o direito autoral, que é mais rápido, que o direito autoral você fala, esse aqui é meu, fui eu que fiz. Aí vem as outras pessoas para contrapor se aquilo ali realmente foi você ou não. Então, o direito autoral ele é mais rápido nesse sentido. Mas o que você falou do trade dress é aquele conjunto de marca, aquele conjunto imagético de símbolo, o símbolo visual, olfativo, que você consegue identificar uma marca. Então, quando você vai entrar numa M. Martin da vida, você já consegue imaginar qual que é o cheiro dela, só de falar o nome dela. Você consegue imaginar o cheiro de determinada loja. Você entra ali no shopping, o cheiro da loja X, você já remete a você. Mas o que acontece? Muito diferente de outros países, o Brasil ele não permite que nós possamos fazer uma proteção, um registro da questão olfativa. Então você já meio que perde um pouco daí desse do trade dress, você dá uma enfraquecida, entre aspas. Mesma coisa com a questão de cor. McDonald's é vermelho e amarelo. Eles não podem registrar essa cor. Outro ponto que também gerou uma grande discussão, isso lá em 2011, também chegou aqui no Brasil, que foi uma grande batalha judicial, foi a Christian Louboutin. O solado vermelho é a identificação do Christian Louboutin. Só que, diferentemente dos Estados Unidos e da Europa, em que você pode reconhecer marca, questões olfativas, no Brasil você não pode patentear uma cor. E
foi uma questão para eles ali, uma batalha judicial nesse quesito, de que você não pode patentear uma cor, mas o fato dele ser um item identificador, um item que vai diferenciar um Christian Louboutin dos outros sapatos, foi o que garantiu a ele que ninguém pudesse mais, vamos colocar assim, usar essa identificação do solado vermelho. E tudo isso começou, do solado vermelho começou em 2011, quando a Yves Saint Laurent lançou um sapato também do solado vermelho. Aí começou a batalha judicial nos Estados Unidos para proibir a Yves Saint Laurent de vender aquele produto. Que são duas marcas de luxo. Duas marcas de luxo ali se enfrentando. Então, foi um ponto assim crucial para o direito da moda, nacional e internacionalmente, porque ali você percebeu que na primeira vista, o primeiro grau nos Estados Unidos entendeu que você não pode, de fato, patentear uma cor. Não tem como. Mas logo em seguida, em recurso, foi entendido que o fato de ser uma cor diferente, o fato de você identificar aquela marca com mais de 30 anos no mercado com o solado vermelho, já é mais que o suficiente para registrar aquele solado vermelho para Christian Louboutin. E aí, ao mesmo tempo que você teve esse reconhecimento do solado vermelho pertence a Christian Louboutin, em contrapartida, a corte também entendeu que, apesar disso, a Yves Saint Laurent e outras marcas também poderiam lançar sua marca com solado vermelho desde que fosse monocromática. A parte de cima vermelha, a parte de baixo vermelha. Que assim você consegue diferenciar as coisas ali. Então você percebe que teve uma questão de proteção jurídica, uma proteção legal para aquele design, mas também não restringiu a questão do design, a questão imaginativa, sabe? Aquela inspiração para novas coleções. Doutora, a senhora acredita que a falta de uma legislação brasileira, ali uma lei federal, que regularize ali esses pontos, né, que a gente está debatendo aqui, querendo ou não, seria um dos desafios a serem enfrentados? Acha que no futuro, ali, próximo, seria capaz de existir, ou se já existe algum tipo de projeto de lei que respalda os criadores, né? Que a gente não está falando aqui somente de roupas, a gente fala em todos os âmbitos que envolvem marcas, que envolvem designers, para criar um logotipo, por exemplo, né? Então, assim, envolve muitas camadas, então é um ramo muito amplo, né? Então, a gente tem muitas vertentes. Exato, assim, no Brasil a gente tem a legislação da questão de direitos autorais, registro de patentes e marcas. Talvez o que poderia ser incluído seria justamente essa questão de poder registrar algumas questões do trade dress, que é as cores, classes olfativas, registrar aquelas logos em movimento, que, por exemplo, não sei se vocês vão lembrar, mas o Itaú usava muito aquele símbolo assim, e outras marcas e outras tantas características talvez pudessem se permitir essa proteção jurídica, talvez seria isso interessante. Mas assim, eu não consigo vislumbrar agora uma lei específica para o mundo da moda. Por quê? A moda em si, ela é um modus operandi, né? Um modo de consumo de uma sociedade. Então, ela é muito rápida. E agora, com internet, globalização, inteligência artificial, ficou ainda muito mais rápido. E para o legislador, naturalmente, ele não consegue acompanhar nenhum ritmo como sem essa agilidade toda. Agora, imagina com uma agilidade imensa. Não consegue acompanhar esse ritmo. E aí acaba ficando, a gente depende de outros entendimentos, outras de uma forma mais rápida, e coisa que o legislador, infelizmente, dificilmente vai conseguir prever. Sim, partindo desse ponto ali, da questão do jurisprudencial, de decisões, como é que o judiciário ele tem se posicionado com os casos relacionados ao direito da moda atualmente, não somente aqui em Rondônia, no âmbito nacional também. No âmbito nacional, eles levam muito em consideração a questão da diferenciação, a questão da perícia que tem que ser feita, leva em conta também o início do desenho, quem que teve aquela ideia, da onde que ela surgiu. Se você está desenvolvendo um projeto, um designer, seja de uma camiseta, de uma bolsa, de um sapato, de óculos, seja do que for, você tem que ter ele registrado do início ao final.
da onde que veio aquela sua ideia, todo aquele mapeamento das suas ideias, para caso aconteça alguma coisa, algum problema, você consiga comprovar para o juiz, porque o juiz ele também tem que saber, tudo bem, de onde é que está vindo isso? Cadê o mood board? Cadê a origem disso daqui? Porque senão fica difícil você provar alguma coisa. Então, é sempre bom estar desenhando, estar fazendo alguma coisa relacionada a design, de criação, grave, registre todo o passo a passo. Muitas vezes a gente pode recomendar usar aquele blockchain, que é justamente você pegar e registrar passo a passo do que você está fazendo, de como que você chegou àquele resultado. Isso é um fator diferencial, assim, na questão judicial. Entendi. Então, assim, a questão da proteção ali vai mais do processo criativo, de fato, Exato. e caso aconteça algum problema, né, Uhum. você tem ali como comprovar. Questão do direito, né? Isso. Tem que ter, Você tem que ter uma tudo. prova. O problema é que quando a gente está falando para esse público, para essa área mercadológica, que são designers, são pessoas mais criativas, pessoas mais, como é que eu posso dizer, mais libertas dessas questões jurídicas, não acabam passando batido por essas questões de ter esse cuidado a mais. Então, você percebe que é ótimo ser designer, é ótimo ser da parte criativa, mas você também precisa ter um norte, uma assessoria jurídica, algo ali do seu lado que te possibilite que o seu trabalho, que todo aquele fruto que você estava ali gestando, estava criando, não seja objeto de uma cópia, porque você precisa também do reconhecimento da sua patente, da sua proteção jurídica. Então, é muito bom você ficar muito criativo, você se dedicar a essa parte. Eu adoro, mas é importante lembrar também da parte jurídica, do que, tudo bem, eu estou fazendo esse design, eu vou registrar do início ao final. Sim. É que geralmente no processo criativo, raramente você vai ter um estalo assim, opa, peraí, deixa eu gravar aqui, deixa eu registrar, Exato. Porque né? você vai no flow do momento, vai seguindo aquela criatividade, aquela energia e acaba esquecendo. Aí, por exemplo, foi o caso da Birkin, daquela bolsa super famosa, que eles não tinham o desenho industrial, eles não tinham a patente. Como é que eles fizeram isso? Foi justamente através do processo autoral, que eles conseguiram gravar que era deles aquilo ali, porque no início eles não tinham, depois que se tornou uma marca tão icônica e teve todo aquele trade dress, que é o laranja, toda aquela fila para comprar, toda aquela febre. Então, você percebe que até marcas muito grandes, antigamente não tinham todo esse preparo. Então é algo muito novo, até mesmo para as marcas de luxo, né? Assim, a questão lá fora, no exterior, começou então a partir dos anos 2000 essa questão ali de patentear, de você registrar a marca. Antigamente já existia, mas assim começou a ser difundido, então de uma forma mais geral, a partir dos anos 2000. Exato, porque o que acontece? Antigamente você tinha uma peça e ela poderia ser falsificada, mas o tempo para você, para a população, para a sociedade associar que aquela peça original era da marca X era muito maior. Então, quando você saberia reconhecer aquele design daquela marca, mas esse aqui é um falso daquela marca, você saberia dizer isso. Hoje em dia, principalmente com a China, que é o maior polo de reprodução, de fabricação de peças de roupa, de acessórios, você não sabe muitas das vezes de onde vem aquela estampa daquela camiseta da sardinha que tá todo mundo usando. Você não sabe quem foi que teve a ideia de vou desenhar essa sardinha nesse formato. Não sabe, porque já está na Shein, já está em várias lojas aqui no Camelô, do Brasil, já está em vários lugares. Então você acaba perdendo a trilha da origem, de onde é que é aquela peça. Então daí que vem justamente a importância de você, se você quer trabalhar com aquele design, se você acredita naquilo ali, você tem que proteger, tem que se proteger. Entendi. Agora partindo um pouquinho para a nossa região, né, para o estado de Rondônia. Quais são os maiores desafios, assim, os maiores problemas que você encontra nesse ramo? Os maiores problemas aqui em Rondônia, principalmente eu acredito que é a falta de informação, porque você tem muitos designers aqui incríveis. Muitos desses designers vêm de povos originários daqui da nossa região e acabam, muitas das vezes, não tendo processo de patente registrado, processo de proteção de marca, várias outras coisas. E além disso, como é feito algo muito intuitivo, algo muito seguindo o fluxo
eles acabam perdendo isso. Mas o que a gente está fazendo? A gente está buscando fazer um trabalho de informação, um trabalho de você tem a pele do couro de pirarucu, você está fazendo a curadoria, você está curando aquele couro para uma venda de uma peça. Então, todo aquele processo de tratamento do couro do pirarucu, você tem que dar uma registrada, você tem que dar uma patenteada, algo relacionado nesse sentido. Porque senão qualquer empresa pode vir e fazer aqui também, pegar o que é o trabalho de muitas pessoas daqui de Rondônia, que muitas das vezes são inviabilizados por ser algo tido como o resto do resto. E às vezes a gente não tem o olhar, muitas das vezes as pessoas não têm o olhar de que aquele produto ali que era descartável, o couro, hoje em dia se torna uma bolsa que muitas pessoas querem comprar, a bolsa de 6, 7 mil reais. Então, algo assim. E fora do estado de Rondônia, essa bolsa é assim, um artigo de luxo. E aqui em Rondônia, às vezes, a gente não valoriza muitas das coisas que nós mesmos produzimos. Então é um conjunto, né? Tanto a desvalorização social com relação aos produtos de origem ali natural, também acredito que esse seja um grande impasse, né? E a falta de informação que não chega até essas pessoas que de fato produzem, né? Exatamente. Porque a nossa região aqui, a região norte, é uma região que tem muitos artesãos, em vários sentidos, não somente ali de peles animais. E assim, essa questão da pele animal, temos ali o couro de jacaré também. Ele não é legalizado. Como é que ficaria, assim, até onde saber o ponto em que eu posso utilizar a matéria-prima e registrar ali da forma correta? Primeiro a gente tem que saber da origem, né, desse animal, desse couro, desse processo, porque o que acontece? Quando a gente está falando de materiais, principalmente de origem viva, seja questão de madeira, couros de animais, tudo isso, é necessário saber a origem. Tem uma certificação que aquele produto ele é legal, que aquele couro pode ser vendido como um couro que é legítimo, que não é objeto de pesca ou de caça irregular. Então tem toda essa questão por trás, que também envolve o direito ambiental. Então você percebe que o direito da moda, ele vai pegar todas as áreas do direito para si, porque é um ramo assim mercadológico, é uma indústria que ela pega muita matéria de vários lugares, matéria-prima de vários lugares. Então o direito da moda ele caminha tanto pela área, ele pode entrar na vertente criminal, ele pode entrar na área civil em questão de indenização, entra no quesito trabalhista também, entra no direito ambiental. Nos direitos humanos, vai entrar, sim, direito tributário também, que é uma questão você tem uma questão ali da cadeia logística de importação e exportação, que isso impacta diretamente a fonte como é que eu posso dizer, o lucro da empresa, porque às vezes você vai exportar é muito caro, importar é muito caro, então você tem que otimizar esses processos sem impactar o consumidor final, que esse é o maior desafio. Doutora Júlia, a gente falou um pouquinho atrás sobre a questão da inteligência artificial, né? Que ela faz essa verificação. Só que também a gente tem um outro ponto na questão da inteligência artificial realizar criações de peças de roupa, de objetos. Então, como é que ficaria assim, essa situação com a crescente da inteligência artificial? A inteligência artificial é algo assim que é extremamente complexo de se trabalhar e de se ter uma legislação, porque a inteligência artificial você pede para o chat GPT, você pede para o Cloud, pede para Manus, pede para vários desses agentes criar uma coleção de moda, uma estampa. Ele não está criando, ele está pegando do repositório da internet. Tudo que as pessoas já criaram está lá. Só que você vai criar, ele vai te dar, não vai ter nenhuma proteção jurídica. Então, isso é um debate que isso ainda está acontecendo. A gente não tem uma resolução e não tem como prever uma resolução, porque é algo ainda muito, muito vivo, muito acontecendo, tudo se mudando, tudo se transformando. Então, você vê essa questão de pegar a inteligência artificial para usar em materiais, em produtos que não é, assim, um ponto também que eu acho muito interessante é que agora, não sei se vocês também já viram o cardápio de inteligência artificial. Não tem nada que me deixe mais com raiva chegar no restaurante é o cardápio de inteligência artificial. E aí, o que acontece? O contraponto, né, quando você tem um movimento muito forte, naturalmente vai vir um contraponto. O contraponto é que agora as marcas de luxo, agora uma coisa para se diferenciar, porque o luxo é a questão da diferenciação, é a questão da escassez. O mercado do luxo, o que ele está fazendo? Eles estão contratando
designers, estou contratando pessoas que são especialistas em desenhos para desenvolver o desenho, a identidade daquela coleção. Então você percebe que é um outro, agora vai ser uma outra jogada. Então o trabalho humano vai ser mais valorizado como um artigo de luxo, porque você tem alguém que tem uma ideia de uma estampa, que saia da sua própria cabeça, da sua própria vivência, de tudo que você construiu até agora, vai ser um artigo de luxo, porque a inteligência artificial vai conseguir fazer tudo, mas ela não vai conseguir criar nada, ela só reproduz. Agora, para criar, vai ser o ser humano. Então, uma das últimas propagandas da Hermès foi relacionada a isso. Ela contratou diversos desenhistas ao redor do mundo todo para fazer ilustração e anunciar a nova coleção. Então, você percebe que já está vindo esse movimento de utilizar a mão de obra do ser humano como algo diferenciador, como algo exclusivo, como algo que vai se tornar, querendo ou não, mais caro, mais por conta do seu tempo ali empregado, não é uma coisa que foi feita em 5 segundos. Então você percebe esse novo movimento que está acontecendo. Então está acontecendo até uma valorização dos pode criadores, ser. né? Assim, digo no modo geral, por conta de um avanço da inteligência artificial, coisa que antigamente não ocorria. Não, ficava sendo uma banalização, né? Acaba sendo uma banalização, inteligência artificial para tudo hoje em dia. E tem até um outro ponto que é muito interessante, que aí fica um alerta para quem trabalha com isso, para quem é modelo, principalmente para quem usa a sua imagem, questão de como que você vai trabalhar agora nesse mercado da moda, modelando. Por quê? Às vezes você precisava de um shoot, era um dia todo, 2, 3 dias para fotografar toda aquela coleção. Agora, se eu coloco o modelo numa posição específica, eu consigo fazer o que aquelas roupas se encaixem nela, todas aquelas roupas se encaixem nela, e é isso aí. E aí dali eu tenho todas as fotos que eu quiser, porque a inteligência artificial já está conseguindo fazer isso. Então tem que tomar esse cuidado do tempo, às vezes do tempo que a sua imagem vai ficar atrelada com aquilo ali, que às vezes a inteligência artificial, como eu disse, ela não cria, ela vai no repositório dela e pode montar um modelo para você. Então aí você percebe, modelos também às vezes estão perdendo os seus trabalhos ou reduzindo o seu cachê por conta disso, porque o período de trabalho já é menor. Você tira uma foto e aí a inteligência artificial vai arrumar todas as suas posições. Então tem esse detalhe também. Ao mesmo tempo que valoriza um criador, por exemplo, de uma estampa, acaba que não descredibiliza, mas diminui o trabalho de um outro profissional também envolvido no meio da moda e no meio criativo, então, sim, por exemplo, exatamente. Né? Nesse ponto da inteligência artificial, a questão de reprodução de uma imagem, não no sentido de criação, porque ele não cria, né? A gente já comentou sobre, mas no sentido de replicar a mesma foto em diversos sites, tanto de roupa, de perfume, de maquiagem. Como é que fica, assim, essa questão? Como que a justiça ela se posiciona diante disso? Não tem, assim, acredito eu, um regulamento. Não, ainda não temos um regulamento, porque o que acontece? Muitas das vezes você já entra naqueles sites da Shein, da Wish, essas coisas, é uma imagem de inteligência artificial que você vai rever em todo quanto é site. E às vezes é uma peça, eles conseguem mudar a cor pela inteligência artificial e você vai vendo 300 cores e tá lá a mesma pose, a mesma modelo, só muda a cor. Isso acontece também, na verdade, isso é um problema de direito do consumidor no mundo digital, no consumo digital, porque quando você tem essa reprodução e você não sabe se a qualidade daquela peça é boa, provavelmente não vai ser boa, provavelmente vai ser um golpe que você vai estar caindo, a gente tem que entrar na questão do CDC, do Direito do Código do Consumidor. Por quê? Está envolvendo ali o consumo, o seu produto, do seu consumidor final. A empresa ali, ela sabe do que ela está fazendo, sabe que não é uma otimização de custos? Com certeza. Falou em ultra fast fashion, a palavra-chave para eles é otimizar custos e maximizar o lucro. É isso para eles. E aí, quando você tem isso, você acaba que, muitas das vezes, a peça não tem qualidade, aquilo ali, aquele é um anúncio falso, e você acaba saindo no prejuízo. E aí entra um outro ponto muito crítico, principalmente que eu tenho analisado aqui no estado de Rondônia, que é a falta de defesa do direito do consumidor, seja de voos aéreos, seja de produtos que você compra na internet e não tem retorno, porque, primeiro, que é muito difícil você acabar entrando com processo contra essas empresas,
até você achar, até ir tudo. E, ao final das contas, a indenização não vai valer a pena toda aquela frustração que você já teve. Então, quantas vezes a gente já não viu pessoas que compraram uma peça achando que era super bonita e chegou, era uma peça horrível? A gente tem vários desses casos. E o normal seria a justiça atuar de forma a proibir, a balizar melhor essa questão. Não é o que acontece ultimamente, por conta desse enfraquecimento do Código de Defesa do Consumidor. Ultimamente eu tenho visto bastante consumidores ali questionando o TikTok Shop, que é uma nova plataforma ali. Uma nova plataforma não, é dentro do TikTok, mas é uma nova função que o TikTok ele está oferecendo, né? Recentemente eu conversei com um consumidor que ele comprou de um dos vendedores, porque dentro do TikTok Shop tem vários vendedores, Sim. e ele realizou a compra de 2 kits e ele recebeu apenas um. E aí ele questionou, entrou em contato com a vendedora falou assim, olha, se você comprar mais um, eu mando o outro de volta. Então, assim, como se fosse um brinde, entendeu? Então, assim, se eu comprei 2 kits, eu quero receber aqueles 2 kits. E aí ele buscou ali assistência jurídica, né, nessa questão, porque ele falou assim, eu entrei em contato, a vendedora me falou isso, eu não quero pagar a mais. Ou eu quero meu dinheiro de volta, ou eu quero que eles enviem um kit. Eu não tenho que comprar mais um kit para que eles me enviem o kit que eu já comprei, como uma forma de desconto, sabe? Então, assim, essa questão do consumidor realmente, não somente nas questões virtuais, mas até aqui mesmo. E é algo que às vezes assim, não, nem vou perder cabeça, e acaba que vai enfraquecendo isso, vai cada vez mais. A nossa jurisprudência está dando uma enfraquecida no Código de Defesa do Consumidor. Um outro ponto importante é que, por ser uma plataforma de venda online, às vezes a pessoa pode colocar o endereço que ela quiser. Como é que você vai citar essa pessoa? Como é que você vai atrás dessa pessoa? Então, assim, é um trabalho muito grande para você, sabe? Então, falta uma questão de vamos colocar assim, uma fiscalização maior, algo mais concreto do que você pode ou não fazer, como que você vai estar nessa plataforma, você tem realmente aquele endereço, a verificação, você entender como é que você pode ter os seus direitos resguardados, tá? Então, tomar sempre esse cuidado também, evitar, né, de comprar nessas lojas tipo TikTok Shop, a loja da própria Shein, evitar comprar em lojas dentro da Shein, que é uma plataforma, tem várias lojas lá, evitar de comprar lojas, né, lojas assim, muito novas, lojas com gosto duvidoso não, desculpa, com avaliações, poucas avaliações duvidosas, então assim, tem que tomar esse cuidado redobrado. Também vi bastante questão de um outro aplicativo virtual também, que é o Temo, se não me engano. Que o consumidor ele compra um ventilador e aí quando chega um mini ventilador, que nem funciona. Então, assim, essa questão das propagandas e não acontece nada, porque eles sempre falam, eu não sei se vocês lembram, como lá no início daquela questão das bets, das casas de apostas, né? Uma das teses de defesa era que eles não estão localizados no Brasil. Então, eles não são sujeitos à legislação brasileira. Então, pode ser que alguma dessas teses que eles também utilizem, eles não estão localizados no servidor do Brasil, não estão aqui no Brasil para estar com a legislação do Brasil. Então, a gente percebe que tem esses detalhes, esses pormenores, que pelo fato de não estar localizado no Brasil, a legislação já fica um pouco mais fraca. Então, aí fica um ambiente muito propício para essas coisas. E ainda assim, o nosso Código do Consumidor ele é muito amplo. Então, ele protege muito o consumidor. E mesmo assim, ele ainda tem ali alguns pontos chaves que, dependendo, não são aplicados e no final vai acabar dando em nada. Exatamente, porque o legislador não conseguiu prever. E tá certo, ele não tem como prever tudo que vai acontecer. Não previu que ia surgir a internet da forma que está hoje em dia. Que você não pode responsabilizar, às vezes, uma empresa que está numa outra jurisdição, num outro país. Que foi o que aconteceu também no caso das bets, basicamente, foi mais ou menos isso. É que acaba que o legislador ele não vai conseguir acompanhar. Isso, mas a gente tem que desenvolver algum mecanismo para poder continuar pelo menos abater, minimizar ali os efeitos. Exatamente. Doutora, a senhora gostaria assim de acrescentar alguma coisa, de falar algo para os alunos da finca, né? Eu gostei muito da sua presença, eu gostei muito da nossa conversa. Querendo ou não, é um ramo, uma área do direito
que dá para você caminhar por muitos Sim, lugares. E assim, é muito interessante. Eu particularmente, gostaria que todo mundo soubesse também, né? sim. O meu conselho é, assim, não só profissional, mas é pessoal também, é para as pessoas não se prenderem à questão de uma cabeça muito fechada, que ou é só direito trabalhista, previdenciário, nada contra essas áreas, super adoro também, mas é a gente se manter sempre com uma mente muito aberta. É muito fácil, principalmente aqui no estado de Rondônia, a gente acabar se fechando, se acomodando. Gente, se vocês tiverem a oportunidade, viajem para congresso, escrevam artigos, estejam expostos a ambientes que vão proporcionar que vocês expandam a sua visão de mundo, expandam a sua visão acadêmica, visão profissional, porque não tem nada mais gratificante do que quando eu voltei agora de um Congresso Nacional de Direito da Moda, e você vê que de fato as pessoas trabalham com o direito da moda, que as pessoas de fato vivem daquilo ali, respiram o direito da moda e do entretenimento. Então, assim, tem várias áreas no ramo do direito para vocês seguirem. Basta, assim, ter uma visão muito clara do que vocês querem desenvolver. E se você acredita naquilo ali, não importa o que vão falar, peguem minha experiência como exemplo de me chamaram de um monte de coisas, de várias palavras, me chamaram de fútil, de que moda era para menino, um monte de coisa, mas, gente, se você acredita, vai e faz. Vão ter críticas, com toda certeza. E não é para se chocar, não é para ficar chateado, nem triste, porque faz parte, a crítica faz parte, mas o importante é continuar. E meu conselho, assim, do fundo do meu coração, eu desejo para vocês que vocês se expandam. É expansão a cada vez, cada dia mais. Não se deixe acomodar pela cidade que você está, pelo país, pela família, pelo ambiente em si. Sempre esteja querendo se expor a novos ambientes, porque vocês vão ver que a visão vai ser transformada, é algo assim, não tem como voltar depois que você tem essa expansão. Sua mente, sim, ela expande demais no nível que vocês precisam investir cada vez mais nessa questão. Então, seja em congresso, viagem, intercâmbio, algo que você consiga expandir a sua mente, sua visão. É um ponto muito interessante que eu amei conhecer nesse último congresso foi uma advogada que ela trabalha no Amazonas e eles desenvolveram a partir da fibra do coco um tecido e ela estava usando a roupa feita da fibra desse coco. Gente, aonde que você vai imaginar que aqui pertinho tem uma fábrica que está produzindo tecidos da fibra do coco? E o tecido assim, ele tem uma textura de linho, é uma textura maravilhosa. E são coisas que vieram daqui, da nossa região. Então, às vezes, a gente só precisa o quê? Expandir um pouco mais a nossa visão para ter esse contato a mais, sabe? Com essa vida pulsante que acontece fora daqui do estado e fora do país. Obrigada, doutora, Eu que pela sua agradeço pelo presença. convite, Foi muito legal o nosso papo. Espero tê-la aqui novamente em com outra toda oportunidade. certeza. Muito obrigada.